Bom dia, gente. Hoje nós temos a nossa aula número 15. Tá? Nos slides de vocês no Moodle deve aparecer que a aula é a 14ª, tá? Mas é a nossa aula número 15 em contagem de aulas teóricas. Tá? Nas duas aulas teóricas passadas a gente falou sobre FSMs, né? E depois a gente viu FSMs com síntese de flip-flop do tipo D. Tá? Então, assim, primeiramente, gente, é extremamente importante que síntese de flip-flops do tipo D estejam claras para vocês. Tá? Se vocês não entenderam síntese com flip-flops do tipo D, nem adianta começar essa aula que vocês também não vão entender nada. Tá? Então, vocês, por favor, voltem lá no slide na aula anterior, tá? Me mandem perguntas, enfim, até ficar bastante clara a ideia da síntese de flip-flops do tipo D. Tá? Por quê? Porque hoje a gente vai falar de síntese com flip-flops do tipo JK. Tá? E qual é o problema? Vocês não sabem como é um flip-flop JK. Né? Essa é a matéria das nossas próximas duas aulas teóricas. Tá? Então, a aula de hoje é a aula de segunda-feira, dia 2, feriado, por sinal. Na quarta-feira, dia 4, a gente tem uma aula prática. Tá? E aí as próximas duas aulas, ou seja, a semana que vem, ela é toda teórica. Né? A primeira é sobre como que a gente constrói flip-flops do tipo D, do tipo JK e do tipo T, né, que vocês ainda não conhecem. E a aula seguinte é sobre como funciona a temporização dessa gente aí, tá certo? Então, pessoal, se vocês não entenderam direitinho, não está claro o conteúdo de síntese de FSMs com flip-flops do tipo D, tá? Então nem adianta assistir essa aula. Vocês voltem lá atrás, tá bem? Então, assim, ó, apesar de vocês não saberem como funciona flip-flops do tipo JK, eu vou explicar os conceitos básicos para o entendimento dessa aula, tá? E os detalhes a gente vai ver na semana que vem. Então, vamos lá. Inicialmente, uma recapitulação, tá? Então, a gente tem aqui um projeto completo, um projeto genérico, né? O que vai nos levar a construir uma FSM, tá? E qual é a especificação inicial? Tá? Ela diz o seguinte, ó, construa um circuito tendo uma entrada, tá? Então tem uma única entrada, tá? E pisque uma lâmpada a cada 2 pulsos positivos dessa entrada. Tá? E a gente vai deixar a lâmpada permanente acesa após 10 pulsos positivos desta mesma entrada. Tá? Então, na verdade, a gente vai acabar tendo duas entradas. Né? Uma entrada que é o próprio pulso e uma segunda entrada dizendo contamos 10 pulsos. Tá certo? Então, é como se a gente tivesse a entrada que é o pulso e a gente vai ter uma segunda entrada que é o resultado de um contador dizendo que chegamos a 10 pulsos, certo? Então a gente tem aqui a nossa entrada e a gente tem a nossa saída Y, tá? A saída é 1 quando tem que acender a lâmpada, 0 quando tem que apagar a lâmpada, tá? E claro, a gente ainda tem um clock, tá? E aqui não aparece, mas a gente também tem um reset, né? Para a gente colocar o estado inicial da nossa FSM. Então, a cada transição positiva de clock, verifica se a entrada é. Se E for igual a 1 é porque veio o pulso, se E igual a 0 é porque não veio o pulso, certo? Cada pulso exatamente uma vez, blá blá blá. Tá? Por aí segue o slide. Então, em círculos a gente tem um estado, retângulos são ações executadas e essa estrutura aqui é uma estrutura de teste, né, de decisão, de controle de fluxo, né, se a gente vai para a esquerda ou para a direita. Né? Então, aqui nós temos o nosso fluxograma, tá? Então a gente vai ter o seguinte, ó, nós temos aqui o estado S0, também é o estado inicial, tá? Quando a gente reseta, né, a gente vem para o estado S0, tá? E a saída do estado S0 é que a lâmpada está apagada, né? Então a gente vê assim, ó, aconteceu um pulso, né, E igual a 1, se houve um pulso, tá? A gente vem para o estado S1, tá? Mas reparem que a lâmpada está apagada porque um único pulso não acende a lâmpada. A lâmpada só acende a cada 2 pulsos. Né? Se não, a gente volta para o estado S0. Tá?
Já no estado S1, se a gente receber mais um pulso, aí a gente acende a lâmpada, né? Então a gente transiciona para o estado S2, em que a lâmpada está acesa, certo? E a gente vai atualizar o nosso contador em contador igual a contador mais 2, né? Porque a gente contou 2 pulsos, tá certo? E se o contador for igual a 10, tá? A gente vai para o estado S3, em que a lâmpada está acesa para sempre, né? Então a gente tem esse loop infinito, tá? Caso contrário, a gente sobe lá de volta para o S0, tá? Então, o que a gente tem aqui, né? Nós temos que, para falar sobre o contador, né? Então, o que a gente vai fazer é colocar uma saída C, tá? Em que a gente vai ter um incremento do contador, tá? Então, 0 significa nenhuma ação, não precisa fazer nada, mas se C igual a 1, a gente diz contador incremente-se em 2, né? E a gente vai adicionar uma entrada T, tá? Que diz 1 se o contador for igual a 10, 0 se o contador for diferente de 10, tá bem? Então, se a gente olhar para o nosso circuito, vai ser alguma coisa assim, né? A gente vai ter um bloco de controle, tá? Que em outras palavras vai ser a nossa FSM, né? A FSM vai receber a saída do contador dizendo o contador é ou não é igual a 10 e vai receber a nossa entrada de pulsos, né? Então ela vai responder com o quê? Com o valor de contador, dizendo o contador soma mais igual a 2, né? Esse cara aqui, tá? E a saída final do nosso circuito, que é dizendo se a lâmpada tem que estar acesa ou não, tá? Então, a gente tem uma pequena revisão sobre Mealy e Moore, né? Lembrando, Moore significa que a saída depende só e unicamente do estado atual, e Mealy significa que a gente depende do estado atual e também das entradas, né? Então aqui a gente vai usar especificamente uma máquina do tipo Moore, tá? E a gente vai ver aqui tem o nosso diagrama de estados dessa máquina, né? Então nós temos o estado S0, tá certo? Aqui a gente tem as saídas, né? Então aqui a saída do contador, tá? Essa aqui primeiro é a saída C e essa aqui segunda é a saída Y, né? Então como as saídas estão dentro dos estados, tá? É uma máquina do tipo Moore. Opa, faltou um O. Moore, certo? E aqui a gente tem as transições, né? Então, quando a gente está no estado S0 e a entrada E é igual a 0, a gente continua dentro do estado. Tá? Quando a entrada é igual a 1, a gente transiciona para o estado 1. Tá? E, claro, essa tabela aqui, ela representa o fluxograma que a gente viu ali em cima, tá? No slide anterior. Bem? Então, a partir dessa máquina de estados, aqui, desses estados e arestas de transições, tá? A gente consegue desenhar uma tabela de estados, né? Em que a gente tem o estado atual, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? S0, na verdade, vai ser o estado 0, 0. S1 vai ser o 0, 1. S2 vai ser 1, 0. E o S3 vai ser o 1, 1. 1, 1. Tá certo? Então, o que a gente tem, pessoal? Quando a gente tem E igual a 0, né, o S0 continua em S0, lembrando, né, o S0, 0. Quando E for 1, ele vai para o 0, 1. Né? O S1, a gente já viu, é 0, 1. S2, 1, 0. 0, 0. 1, 1. 1, 1. Tá? Então, nós temos aqui a nossa tabela de estados, tá? Que nem a gente fazia lá na síntese com flip-flops do tipo D, né? E aí aqui a gente vai ter uma equação de saída, né, para o próximo estado mais significativo e o menos significativo, tá certo? Então, adiantando um pouquinho, tá? Flip-flops JK também vão usar essa matriz de transição, certo? A única diferença é que a maneira como a gente transiciona é um pouquinho diferente, tá? Já a função de saída, tá? Ela vai ser vista posteriormente, por quê? Porque ela não influencia a transição de estados, né? Ela é uma lógica baseada no estado atual, tá? E os estados do tipo D ou do tipo JK são iguais, tá? Isso não vai mudar. Então, a função de saída também não vai mudar,
certo? Então, aqui a gente tem um Carnot, tá? Esse Carnot é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, porque é um Carnot 2 em 1, né? Ele coloca o bit mais significativo e o bit menos significativo ao mesmo tempo, tá? Então, assim, ó, vocês podem fazer o Carnot junto, vocês podem fazer dois Carnots, né? Aqui a gente poderia fazer, tá? Aqui se mantém igual a B, E, T, tá? E a gente faria aqui só um dos bits, por exemplo, somente o bit mais significativo, né? Então seria 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, só para terminar, 1, 1, 1, e aqui 0, 1, 1, 0. Tá, gente? Eu poderia fazer um Carnot só do bit mais significativo de cada um deles, tá? E aí um segundo Carnot do bit menos significativo, tá? Mas a gente pode juntar porque uma coisa não influencia a outra, né? A estrutura do Carnot é a mesma para os dois bits, então a gente pode, digamos assim, reaproveitar a tabela, né? Então o que a gente está vendo aqui? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o estado atual, tá? Então esse aqui, digamos, seria o S0, né? Esse aqui seria o S1, esse o S3, porque a estrutura do Carnot continua desse jeito, né? E aqui o S2, né? Não é mesmo? Então, a gente vê aqui, e aqui a gente tem o próximo estado, né? Então, 00, o próximo estado. Então, esse aqui seria, na verdade, o S0, né? S0, tá? E o S3 aqui, né, por exemplo, vai sempre para o S3, tá certo? Então, esse aqui é um Carnot um pouco simplificado com relação ao que vocês estão acostumados a fazer, né? Mas dá para entender de qualquer maneira, tá? Então, até esse ponto aqui, até esse slide, a síntese do tipo, com flip-flops do tipo D, ou JK, ou qualquer outra, continua sendo igual, tá? Porque a gente nem está falando na maneira que a gente vai implementar a transição desses estados. A gente só está falando dos estados, né? A gente está dizendo, olha, o estado S0, com entrada ZT em 00, continua no estado S0, tá certo? A mesma coisa no estado com as entradas S1, por quê? Porque o T é o teste do contador, né? Então isso aqui nem deveria acontecer. Esse aqui é uma transição que não existe, né? Então a gente simplesmente mantém lá em S0. Tá? A gente não pode simplesmente sair do S0 por causa de uma transição que não existe. Né? Agora, quando o E é igual a 1, né, e a gente vê isso por aqui, tá? Significando que a gente teve um pulso de entrada, né? Então a gente vai aqui para o S1. Tá? E de novo, isso aqui não importa, isso aqui não tem a ver com a síntese, tá, da máquina de estado, porque ela está basicamente descrevendo as transições de estados, tá certo? Então, dito isso, gente, agora vem aquele momento que eu vou fazer um parênteses para falar dos flip-flops do tipo JK, tá? Então, eu tenho um slide em branco aqui, tá? E deixa eu lembrar para vocês qual que é a ideia do flip-flop do tipo D, né? O flip-flop do tipo D, tá? FFD, ele tem uma única entrada chamada D, certo? E a saída Q, né? Então, o que acontece? Se eu coloco 1 na entrada, um clock depois vem 1 para a saída, né? É simples assim, tá? Se eu coloco o valor 0, um clock depois passa 0 para a saída, tá? Então, o flip-flop D, o que a gente coloca na entrada, vai para a saída, tá? E até por isso que ele é o mais simples de todos, tá? Agora, o JK, não. Tá? O JK é um pouquinho diferente, por quê? Porque o JK, tá? Ele vai ter uma entrada J e ele vai ter uma entrada K. E ele vai ter uma única saída Q, certo? Então, deixa eu colocar assim, esse aqui vai ser um FF JK, e eu vou apagar o JK aqui do meio agora. Tá, gente? Esse é o funcionamento do JK. Tá? Na verdade, essas são as entradas, né? E a saída do JK.
E aí, naturalmente, a gente também vai ter aquele Q negado, tá? Mas eu vou deixar ele implícito, tá? Então, eu vou simplesmente esquecer temporariamente que esse Q negado existe, assim como a gente esquece que esse Q negado existe aqui durante boa parte do tempo, né? Então, o que o JK faz? Tá? Deixa eu mostrar para vocês. A gente tem uma tabelinha do JK, tá? J e K, certo? E aqui a gente vai ter o Q de N mais 1, né? Que é o próximo Q, certo? O Q do tempo mais 1, tá? Então, para 0 e 0, para 0 e 1, para 1 e 0 e para 1 e 1, tá? O que a gente vai ter aqui na saída é, quando a gente tem 0 e 0, a gente mantém o valor de Q, certo? Então, o valor de Q anterior se mantém em tempo mais 1. Tá? Em 0 e 1 a gente vai colocar 0, em 1 e 0 a gente vai colocar 1, e 1 e 1 a gente vai colocar o Q de N anterior negado. Tá? Então, reparem que o JK é muito parecido com o SR, né? Onde o J, na verdade, vai ser um 7, tá? E o K vai ser um reset. Tá? Então, percebam o seguinte, ó, quando a gente tem um reset, ou seja, 0 e 1, tá? A gente coloca um 0 na saída. Quando a gente tem 1 e 0, ou seja, um 7, né? O J igual a 1 e o K igual a 0, a gente coloca 1 na saída. Tá? Então, esse flip-flop JK é muito parecido com o flip-flop SR, tá? Lá do início. Agora, o SR, se vocês bem lembram, a entrada 1 e 1 era proibida, não pode, né? No caso do JK, o que a gente tem é uma inversão do N, do valor anterior, tá certo? Então, gente, o que acontece? Acontece que no flip-flop do tipo D, se a gente quiser colocar 1 na saída, a gente coloca 1 na entrada, é muito simples, né? Se a gente quer colocar 0 na saída, a gente coloca 0 na entrada, tá certo? Agora, como é que a gente faz para, no JK, colocar 1 na saída? Para que ele seja equivalente ao flip-flop do tipo D, né? Como é que a gente faz para colocar 1? Essa é a grande pergunta, tá? Na verdade, é uma das duas grandes perguntas, porque a segunda é como é que a gente coloca um 0 na saída, certo? Porque a nossa lógica, a gente vai ter uma lógica de J e uma lógica de K, que querendo ou não vai querer colocar 1 ou 0 na saída, certo? Porque a gente tem que conseguir usar esse flip-flop, não é mesmo? Então, vamos primeiro discutir o J, o 1, como a gente coloca 1 na saída, tá? Então, eu vou usar essa parte aqui, tá? Para a gente discutir como é que a gente coloca 1 na saída, tá? Então, vamos lá. Olhando aqui para a tabela, certo? Como é que a gente pode colocar 1? Opa, saiu muito torto, meu. Como é que a gente pode colocar... Eu vou fazer em roxo mesmo. Como é que a gente coloca 1 na saída? Né? Vamos lá, então. Opção número 1. J igual a 1, K igual a 0. Né? Então, se J... Eu vou botar direto assim, ó. Se J... Vou colocar, escrever isso aqui um pouquinho mais para baixo, só. Se J é igual a 1 e K for igual a 0, né, nós temos 1 na nossa saída, né, porque 1 e 0 é igual a 1, tá certo? Mas nós temos uma outra questão aí, né, porque é o seguinte, ó, se o Q de N for 0, né, se o Q de N for 0, então a gente pode colocar J igual a 0 e K igual a 0, porque a gente vai, em outras palavras, manter o Q de N... desculpem, 0, né? Então, eu falei errado aqui, desculpa, tá, gente? Nós queremos colocar 1 na saída, né? Então, nós queremos o Q de N em 1, né? Então, se o Q de N já estiver em 1, tá? E a gente colocar o J em 0 e o K em 0, a saída também vai ser 1, né?
Então, em outras palavras, a gente tem que, se J estiver negado e o K estiver negado, e o Q de N for igual a 1, né, a saída também vai ser 1, certo? Outra opção é se o Q de N estiver negado, certo? Ou seja, se o Q de N estiver em 0, e a gente inverter esse valor colocando J e K igual a 1, né? Então, nós temos J e K e Q de N, tá certo? Então, só repetindo, gente. Opção número 1, colocamos J igual a 1, K igual a 0. E nós temos essa entrada, né? Opção número 2, a gente coloca J e K em 0. Então, nós estamos neste ponto, certo? Porém, para que a saída seja 1, o Q de N também tem que ser 1, né? Ou seja, a gente está mantendo um 1, né? E a última opção, tá, é a gente inverter um valor, certo? A gente bota J igual a 1, K igual a 1, né? Mas a gente tem que inverter um 0, então o Q de N tem que estar em 0 para a gente poder jogar ele para 1, né? E aí nós temos aqui então o J igual a 1, K igual a 1, Q de N igual a 0, tá certo? Então a gente tem essas três opções aqui de colocar um 1 na saída, tá? E eu vou expandir agora essas opções em cima do J e do K negado, tá? Então aqui reparem, eu tenho J e K e não importa o valor de entrada, né? Então eu tenho Q ou Q de N, tá certo? O Q de N, ou seja, o valor anterior pode ser 0, pode ser 1 ou 0, né? E o JK em 1, 0 vai colocar o valor em 1, né? Então, o que eu vou fazer em cima disso aqui é distribuir o estado anterior, que é o QN e o Q de N negado, né? Em cima de JK. Então, eu vou repetir o JK em 1 e 0, tá? E eu vou botar aqui em cima Q de N negado, certo? Então, eu distribuí este cara para cá e eu vou distribuir este cara para cá, né? E para fazer isso, eu só vou apagar alguns valores aqui. Vou apagar isso aqui. E eu tenho a minha distribuição bem feita, né? Então, pessoal, para eu colocar uma saída, quais são as minhas opções? JK igual a 1, 0, e tanto faz se a gente tem Q de N igual a 0 ou 1, né? E aí nós temos JK em 0 e o Q de N já em 1, porque a gente vai manter ele, certo? E a gente tem o JK ambos em 1 com a saída em 0, com o Q de N em 0, né? Porque eu vou inverter o Q de N para 1, certo? Então, gente, em outras palavras, essas são as 4 operações que fazem com que a saída seja igual a 1, né? Fazem com que Q de N mais 1 seja igual a 1, tá? Então, se eu reorganizar agora esses caras baseado na saída, tá? Deixa eu apagar que tá ficando confuso demais. Na saída, tá? O que eu tenho é, olhando para a saída agora, tá, gente? Olhando para o Q de N, né? Nós temos, se Q de N for 1, né? Então, o que eu tenho? Se Q de N for 1, certo? E eu quiser colocar o valor 1 na saída, certo? O que eu tenho é essa equação interna. O K tem que ser 0, estão vendo? O K tem que ser 0, porque nas duas equações o K é igual a 0. Tá? Então, a gente tem que K é igual a 0 e o J ele é igual a, no primeiro caso, 1 e no segundo caso, 0. Né? Então, em outras palavras, não importa o valor de J, certo? Se o K for igual a 0, tá? E o valor anterior for igual a 1, né? Nós temos saída igual a 1, certo?
Então, aqui a gente vai chamar isso aqui de uma transição de 1 para 1, certo? Se a gente quiser transicionar a saída de 1 para 1, tá? A gente vai colocar J igual a qualquer valor, não importa, mas o K tem que ser 0. Tá? Agora, se a entrada for 0, tá? Aqui nós vamos ter 0, a entrada anterior, né? E a gente está transicionando para 1, porque a gente está colocando 1 na saída, né? Então, a gente vai pegar essa parte em verde, que é essa entrada aqui, junto com essa entrada aqui de baixo. Né? E aí, então, o que a gente tem? Quando a gente estava em 0, porque Q de N estava negado, né, e a gente está indo para 1, certo? Quais são os valores? K está variando, né? K aqui é igual a 0 e K aqui é igual a 1. Tá? Então, a gente vai ter que K é igual a não importa o valor de K para a gente fazer uma transição de 0 para 1, né? Mas J tem que ser igual a 1. J é igual a 1. Tá certo, gente? Então, aqui nós temos o seguinte, ó, em outras palavras, tá? Se nós quisermos transicionar o valor atual do JK, né, que é o Q de N, para 1, né, de 1 para 1, a gente vai colocar o K igual a 0, certo? Inclusive, vou marcar aqui. O K vai ser igual a 0, certo? Se a gente quiser fazer uma transição de 0 para 1, a gente vai colocar o J igual a 1. Tá certo, pessoal? Então, assim, ó, a gente viu para 1, né? Agora, se a gente quisesse colocar o valor de saída igual a 0, né? Aí nós vamos ter essa mesma ideia, tá? A diferença é que a gente vai usar este cara, ou seja, se a gente colocar J igual a 0, K igual a 1, a gente tem direto uma saída em 0, né? Seja Q de N ou Q de N negado, tá certo? Além disso, a gente vai poder manter, né? Ou seja, J igual a 0, K igual a 0, certo? Mas para colocar em 0, né, a gente teria que ter Q de N negado, certo? E para ter a saída em 0, a gente poderia usar J igual a 1, K igual a 1, mas a gente teria que ter Q de N, né? Porque o Q de N invertido seria o nosso 0 na saída, tá certo? Então, gente, eu vou deixar para vocês fazerem essa expansão da saída em 0, tá certo? Até como exercício, mas eu já vou dar a resposta agora no próximo slide, tá? Então, quem quiser fazer a expansão, fique à vontade. Nós temos aqui a tabela final, certo? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, a transição de 0 para 1, a gente acabou de comentar ela, tá? A transição de 0 para 1, né? E a gente viu que o J tem que ser igual a 1 e o K tanto faz. Eu, inclusive, vou botar um slide para mostrar. Então, aqui a gente tem a transição de 0 para 1, né? E a gente tem aqui que o J tem que ser igual a 1 e o K tanto faz. Tá? Então, essa linha na tabela está mostrada aqui. Né? O J é igual a 1 e o K tanto faz. Tá? E a gente tem a transição de 1 para 1. Né? Que a gente tem que o J tanto faz e o K tem que ser igual a 0. Tá? Então, vou voltar um slide de novo. E a gente tem aqui, né, essa outra transição de 1 para 1, em que o J tanto faz e o K tem que ser igual a 0. Tá? Que é o que a gente tem aqui, né? O J tanto faz e o K tem que ser igual a 0. Tá? Fazendo para a saída igual a 0, tá? Que eu não fiz ali no outro slide, mas deixei como exemplo, tá? A gente teria ainda a transição de 0 para 0, né? Porque reparem, a gente não fez a saída igual a 0, e de 1 para 0, certo? E a gente vai ter aqui, portanto, que o J, para transição de 0 em 0, o J tem que ser 0, tá? E aqui a gente pode até ver o seguinte, ó, gente, se o Q de N
é 0 e a gente quer que o Q de n mais 1 também seja 0, tá? Opção número 1, J é igual a 0 e K é igual a 0, né? Porque entradas em 0 e 0 vai manter o valor, não é mesmo? Ou a gente tem J igual a 0 e K igual a 1. Por quê? Porque nesse caso, não importa o valor, a gente vai forçar um zero na saída, né? Esse aqui, em outras palavras, é o reset, J igual a 0 e K igual a 1, tá certo? Então, a gente tem duas maneiras de fazer a transição de 0 em 0, tá? E repara que uma delas tem o K igual a 0 e a outra tem o K igual a 1. Então, em outras palavras, K não importa, né? Mas o J tem que ser 0, tá certo? E é por isso que a gente vê aqui, ó, o J tem que ser 0 e o K não importa, tá? Já a transição de 1 para 0, tá? O que a gente tem? A gente tem a opção de forçar um 0, não importa a entrada, a gente força um 0, né? Então, a gente continua com essa opção aqui, certo? Mas a segunda opção diz, tu tinha 1 e colocou 0, né? Então, a gente tem que J é igual a 1, K é igual a 1, né? Então, a gente vê que o K está fixo em 1 e o J não importa, tá? Que é o que a gente tem aqui, né? O J não importa e o K está fixo em 1, tá bem? Então, essa tabela aqui, ela basicamente, tá? Ela não lida com o valor que a gente quer colocar na saída, que nem o flip-flop D faz, né? Deixa eu relembrar aqui vocês. O flip-flop D, né? A gente coloca um valor na entrada e esse valor passa para a saída, né? Então é muito fácil. Agora, o JK não, né, gente? O JK, quando a gente coloca um valor na entrada, a gente transiciona ele interno para fora, certo? Porque a gente ou vai inverter o valor que ele tem, ou vai manter o valor que ele tem, né? Ou a gente de fato vai passar alguém para fora, né? Sendo a combinação aqui 0, 1 ou 1, 0, tá certo? Então, gente, quando a gente faz a síntese do tipo JK, a gente não vai falar do valor de saída, mas a gente vai falar dessa transição, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente diz assim, ó, quando a gente vai de 0 para 0, a gente tem uma transição chamada 0. Quando a gente vai de 0 para 1, a gente tem uma transição chamada alfa. Quando a gente vai de 1 para 0, a gente tem uma transição chamada beta. E quando a gente vai de 1 para 1, a gente tem uma transição chamada 1. Tá certo? E aí, baseado nessas transições, a gente vai descobrir os valores de J e K. Tá certo? Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Aqui nós temos a nossa matriz de referência de antes do parênteses. Tá? Então, foi aqui que a gente tinha parado no slide antes do slide em branco. Tá? Então, lembrando para vocês, aqui a gente tem o estado atual, né? Esse aqui, portanto, é o valor de Q de N, né? E dentro da matriz, dentro do mapa de Carnot, nós temos Q de N mais 1, certo? Que é o nosso próximo estado, certo? Então, aqui eu estou dizendo assim, ó, se eu estiver em 0 e as entradas forem 0, 0, eu vou me manter em 0, tá certo? Então, o que a gente vai começar a ver agora para o FF do tipo JK, tá? São as transições, tá, pessoal? Então, olha aqui, ó. Eu estava com o bit em 0, né? E fiz uma transição para 0. Eu estava no bit 0 e fiz uma transição para 0, né? Então, aqui na tabela de transição de estados, aqui embaixo, eu vou colocar uma transição em 0 e uma transição em 0, né? O mesmo vai acontecer de 0 para 0 e de 0 para 0. Então, eu tenho uma transição em 0 e uma transição em 0.
Agora, aqui a gente tem no bit mais significativo, quando a entrada for 1 e 1, eu tenho uma transição de 0 para 0 também, então eu vou ter 0 na minha transição, né? Porém, aqui, gente, reparem, eu tenho 0 no menos significativo e eu vou para 1, né? Então, aqui nesse caso, eu tenho uma transição em alfa, né? Porque o meu valor do estado Qn menos significativo era 0 e passou para 1. Né? Então, eu tenho uma transição em alfa. Tá? A mesma coisa nesse segundo estado. Né? A gente vai de 0, 0 para 0 e 1, então a gente tem uma transição em 0 e alfa. Tá? Vou pegar agora esse exemplo aqui. Tá? Então, este Qn, né? Este Qn, e a gente vai olhar a transição para este cara aqui. Então vejam, o bit mais significativo era 0 e transicionou para um estado em que o bit era 1. Né? Então a gente tem a nossa transição alfa, né? Porque a gente vai de 0 para 1, alfa. Né? Mas aqui a gente vai de 1 para 0. Né? Então aqui a gente tem uma transição de 1 para 0, portanto uma transição em beta. Tá certo? E a gente vai fazer isso para toda a tabela. Né? Então agora, essa nossa tabela, certo? Não é mais uma tabela do tipo, eu coloco 0 para ter 0 na saída, ou eu coloco 1 para ter 1 na saída, que era o caso da tabela do flip-flop do tipo D. Né? Aqui eu estou dizendo, olha, esse alfa significa que eu quero uma transição de 0 para 1 no bit menos significativo, tá? Nessa posição da tabela. Né? Aqui no caso seria para o nosso mintermo 0, 0, 1, 1, né? Um mintermo 3, tá certo? Ok, gente? Então, agora, nosso mapa de Carnot é um mapa de transições de estado, tá? Não de novo estado puramente, tá? Mas a transição do estado antigo para o estado novo, tá bem? Beleza. E agora, o que a gente faz com isso? Né? Com essa tabela de transição de estado, tá? Para cada um desses bits, a gente vai ter que achar uma equação de J, né? J, que vai ser uma equação de A, B, E e T, né? Para o bit mais significativo, tá? Então eu vou dizer assim, JA, né? E a gente também vai ter um JB, que é para o bit menos significativo, né? Que também vai ser em A, B, E e T. E a gente também vai ter equações para K de A e para K de B. Né? Então reparem, como o flip-flop JK tem uma entrada J e uma K, a gente vai precisar de duas equações, uma para J e uma para K. Né? Diferentemente do flip-flop do tipo D, que só tinha uma equação. Tá certo? E como nós temos 2 bits, né, a gente vai precisar de 2 flip-flops do tipo JK. Né? Portanto, a gente vai precisar de 4 equações, em vez de 2, se fosse um flip-flop do tipo D. Né? Então, vamos ver como a gente faz isso. Tá? Inicialmente, a gente vai olhar para JA, tá certo? Então, vamos ver assim, ó, JA, certo? A gente está interessado em descobrir qual é a equação de J do bit mais significativo, que é o A. Tá? Então, eu vou voltar alguns slides. Tá? E aqui na matriz de transição, a gente vai ver o seguinte, ó, o J, ele importa para 0 e 1, né? No caso da transição em 0 e a transição em alfa, certo? Quando a gente tem uma transição em beta ou em 1, o J não vale nada. Então, quando nós tivermos uma transição em beta ou 1, o valor de J vai ser x, certo? Quando a gente tiver uma transição em 0, o valor de J vai ser 0, e quando a gente tiver uma transição em alfa, o valor dele vai ser 1. Tá? Então, aqui nesse slide, a gente vai ver o seguinte, ó, J de A, tá? Nós estamos falando deste cara aqui, né? Então, do bit mais significativo, tá? Em J, certo? E aí, lembrando a vocês, ó, o J na transição em 0 é igual a 0,
Na transição em alfa, ele é igual a 1, tá? E na transição em 1 e beta, o valor de J é igual a x, tá? Então aqui, ó, 0 vai ser 0. 0, 0, 0, 0 e 0. Né? Então a gente vai ter 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Certo? Aqui nós temos uma transição em alfa e uma transição em alfa. Né? Então olha aqui, gente. Alfa, a transição, significa que J tem que ser igual a 1. Então aqui nós temos 1 e 1. Né? Agora nós temos aqui embaixo, ó, aqui em cima, 1, 1, 1, 1, e aqui no meio 1 e 1. Né? Mas a transição em 1 significa que o J tem valor tanto faz, ou x. Né? Então a gente vai colocar x, 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 x e mais 2 x's. Né? E aqui por fim a gente tem uma transição em beta e beta, e o beta, assim como o 1 não importa, então a gente tem x e x. Tá certo? E aí o que a gente faz? Carnot. Né? Aqui a gente finalmente faz o Carnot em cima desse nosso mapa, né? Juntando os uns e se aproveitando dos x's. Né? Então aqui a gente vai ter este termo produto, né? Que é igual a B e E. Certo? Eu vou pular um slide para a gente ver a equação de JB agora. Tá? Então, para J de B, a gente vai olhar para esse cara, né, que é o bit menos significativo. Tá? Então, aqui nós temos J de B, tá certo? E o que a gente tem? Lembrando a vocês, né? Transições em 0 e transições em alfa nos interessam. Né? Então, o 0 vai virar 0 e o alfa vai virar 1. Então, nós temos aqui 0, 0, alfa, alfa. Então, isso aqui vai virar 0, 0, 1, 1. Aqui nós temos 1, né? O 1 não importa. Então, 1 não importa. Beta não importa. Beta não importa. Tá? 1, de novo, né? Não importa. Não importa. Não importa. E não importa. Né? 0 importa, então é 0. Alfa importa é 1. Alfa importa é 1. 0 importa é 0. Né? Então, o que a gente vai ter é essa tabela aqui embaixo, né, que está um pouquinho mais claro, certo? E a gente vai fazer o Carnot, né? A gente pega esses aqui, a gente pega esses aqui, né? Repare que aqui tem zeros, né? Então a gente não pode usar esses zeros, certo? E a nossa equação de B, de JB, vai ser o resultado do Carnot, né? Que vão ser esses dois termos produtos aqui, tá certo? Agora vamos falar de K, né? Então, primeiro K de A. Então a gente está falando do bit mais significativo, né? O K ele vai se importar com transições em 1 e transições em beta. Para as transições em 1, o valor é 0. Tá? E aqui é onde boa parte das pessoas se confunde, tá? Ou esquece, se engana, erra na prova, em outras palavras. Tá? Porque reparem, para ter uma transição em 1, o K tem que ser igual a 0. Tá? Então, o que acontece? A gente está procurando por uns e betas. Né? Então, aqui a gente tem 0, não importa, 0, aqui todos são 0. A primeira linha inteira é 0, não importa. Aqui também tem 2 zeros, não importa. Alfa também não importa. Tá? Então, a gente tem não importa, não importa. Tá? E agora a gente tem assim, ó, 1, 1, 1, 1. E aqui embaixo também tem 2 uns. Né? Então, toda essa gente vai virar 0. Por quê? Porque uma transição em 1 significa colocar K em 0. Né? Então, aqui todo mundo vai ser 0. E, por fim, onde a gente tem o beta, né, vai ser 1. Tá? Então, a gente tem essa tabela de transição. Né? Então, aqui a gente pode pegar um termo com 4 mintermos. Né? A gente pega esses 2 x's aqui, né? E a gente pega esses 2 uns. Certo, gente? Então, a gente pega esses 2 aqui. E o nosso K de A acaba sendo essa equação. Tá? E aí, para a última transição, que é K de B, nós temos também aqui, agora no caso, para o segundo bit,
né? E lembrando a vocês, a gente está interessado em transições em 1 e beta, né? Então, x por q0, x por q-alfa, x por q0 e por q-alfa, e por q-alfa e por q0, né? E a gente tem aqui 1 que nos interessa, 1 interessa, né? Então todos esses 1s aqui interessam, e a gente tem beta que também interessa, né? Lembrando a vocês daí, gente, quando a gente tem 1, a gente tem que colocar 0 em k, né? 0 em k, 0 em k, 0 em k. E em beta, a gente quer colocar k igual a 1, né? Então, 1 e 1. Né? E aí o nosso Carnot vai ser este cara aqui, que é este termo produto. Tá? Então, assim, ó, com os valores de KB, KA, JA e JB, eu vou pular essa parte da saída. Tá? Opa, não desenhamos? Não. Tá? Então, a nossa equação final, tá? Deixa eu pegar um slide qualquer aqui. Eu vou fazer aos poucos aqui, tá? Então, aqui a gente tem para o JK de A, né? A gente tem J e K. Essa entrada aqui vai ser uma AND de B e E, né? Esse K a gente ainda não sabe, certo? Então a gente desce aqui nesse slide e a gente vê que o K de A é B e T, né? Então aqui o JK de A para J e K. Deixa eu pegar o J de A aqui em cima, era B e E, né? Então esse cara aqui vai ser B e E. E a equação de KA vai ser negado, negado, né? De B e T, né, gente? E aqui a gente tem a nossa saída A, certo? Então, esse aqui acabou sendo o nosso circuito final, tá? Para o bit A, né? Que é o mais significativo, tá? Para o bit B, a gente tem que pegar JB e KB, né? Então, aqui, né? Aqui a gente vai ter para o J de B, né? A gente vai ter agora uma hora de duas ends, a primeira aqui negada, né? Em que a gente vai ter A, e a gente tem E e T, né? E o valor de K, qual é? Cara, eu ainda não sei, né? Porque a gente tem que fazer equação, né? Então, a equação de K de B, tá? Para o JK de B. Aqui eu já desenhei, tá? Slide de Q de N, slide anterior. Tá? E o valor de K vai ser essa end, né? Então vai ser A e E, certo? E esse J vem lá de cima, tá? Vem lá de cima, vem daqui, ó. Tá? Esse J desce lá para o slide de baixo, né? E desce aqui e chega nesse J aqui, tá certo? Ok, gente? Então, com isso a gente tem o nosso circuito final, tá? O circuito final vai ser JK para A, e a gente vai ter aqui também, né, o JK de B, certo? Cada um com o seu circuito próprio, né, que a gente acabou de fazer ali antes, certo? Então, reparem que fica muito parecido com o flip-flop D, a diferença é que o JK vai ter duas entradas cada um, né, para cada um dos bits, tá certo? Saída, né? A nossa saída era MUR, tá? A saída depende só dos estados. Os estados do flip-flop JK ou D são os mesmos, né? Então aqui nada muda na nossa vida. A gente tem o estado atual, a saída, né? Então a gente vai ver aqui que, por exemplo, a saída Y são esses dois mintermos, né? Então A igual a 1, então Y é igual a A, né? E para C vai ser este cara e esse aqui aparentemente não importa, né? Então a gente tem a nossa saída, que também é A, né?
Então, a gente tem que y é igual a A e a gente vai ter que C é igual a A também. Né? Então, a gente tem C igual a A. Tá certo? Aí, para finalizar nossa aula, tá, tem um outro exemplo, que é um somador serial. Tá? E é esse aqui o nosso último exemplo de máquina de estados. Tá? Qual que é a ideia do somador serial? Tá? A ideia é a seguinte, ó, peguem um full adder, certo? A gente entra com A, B, e a gente também tem aqui, né, o C in, certo, gente? A nossa saída vai ser S, e a gente tem aqui um C out, certo? Então, a ideia que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos colocar um flip-flop aqui, e a gente vai pegar esse C out e vai realimentar no C in, né? Então, reparem que isso aqui parece uma máquina de estados, e ela realmente é, né? Então, o que acontece é o seguinte, ó, ao invés de a gente pegar um full adder e ficar trocando os C-outs, né? Aqui a gente tem um full adder, né? Aqui entra, por exemplo, A0 e B0, aqui entra A1, B1, aqui entra A2, B2, né, gente? Ao invés da gente fazer um RCA, que nem a gente fez lá nos primeiros laboratórios, e ficar passando o carry adiante, tá? A gente vai usar uma estrutura assim, né? Aqui a gente vai chamar de carry, e ao invés de passar para a direita o carry, a gente vai girar no próprio estado, né? Colocando isso aqui um flip-flop com clock, né? A gente consegue fazer uma soma por clock. Então, o que, que nos falta? É ter uma entrada serial, né? Porque o A agora vai virar um AN e um BN. Então, no primeiro clock a gente quer A0 e B0, no segundo A1, B1, né? E o nosso S também vai ser S de N, né? Então, por exemplo, para N igual a 4 bits, né, gente? O que a gente vai ter aqui são 4 ciclos de clock para ter o nosso resultado em S de N, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui é colocar um shift register em A, em B e em C, né? De maneira que a gente tem aqui, né, o A0, A1, A2 e o A3, né? Então, primeiro o A0 vem para a entrada, no próximo clock o A1 vem, no próximo o A2 e no próximo o A3, certo? O que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que dar um jeito de girar o C-out, senão vai dar tudo errado. Né? Então, o que a gente vai fazer? Uma máquina de estados. Uma máquina de estados, né? Em que a gente vai dizer assim, ó, a gente tem um estado S0, em que o C é 0, e a gente tem um estado S1, em que o C é 1. Né? A gente vai dizer ou o carry é 0 ou o carry é 1. Né? E aí a gente vai ter a nossa saída, que é a soma. Então a gente vai dizer, se tu tiver 0 com 0, a saída é 0, 0 com 1, a saída é 1, 1 com 0, a saída é 1. Né? 1 com 1, a saída é 0, mas a gente transiciona para o estado em que o carry é 1. Né? Então, a gente tem uma mistura de máquina de milli, porque aqui significa milha, a gente tem saídas nas transições, né? Mas a gente também tem uma máquina de Moore, porque aqui vai ser 0, e aqui a saída vai ser 1. Né? Qual que é a diferença? É que essa saída é interna, certo? A menos que a gente queira colocar o carry de saída final para a saída, né? Então, gente, aqui da mesma maneira, né? Quando a gente tem 0 e 1, certo? Mas reparem que o carry é 1, né? Então, toda essa gente aqui tem o mais carry, né? O mais C in. Então, 0, 1 e 1, a saída é 0, né? 1, 1 e 0, que tem o carry, a saída também é 0, né?
1, 1 e 1, a saída é 1, certo? E reparem que em todos esses casos o CIN continua ligado, né? Quando que o CIN vai voltar para 0? Quando a gente tiver 0 e 0 de entrada, né? Porque a saída vai ser 1, mas o carry é 0, então a gente volta para o estado S0, tá? Então aqui, em outras palavras, a gente tem dois estados com transições que mostram como funciona uma soma de 2 bits com carry, né? Então, a gente vai adotar isso aqui como sendo uma FSM e a gente vai construir a nossa FSM, né? Então, primeiro a nossa função de saída, né? A função de saída do Carnot vai ser aquele Carnot todo torto, né? Que a gente não consegue juntar ninguém e que a gente sabe que é um XOR, né? Ou um XNOR. Nesse caso, é um XOR, certo? E a gente tem a função de próximo estado, né? Como a gente só tem 2 estados, tá? E só depende da entrada x e y, tá? Essa aqui vai ser o nosso Carnot, tá? Para a função de próximo estado, que, como vocês estão vendo aqui, né? É uma OR dessas 3 ENDs, tá certo? Que em outras palavras, o valor do carry out, né? Aqui no caso vai ser uma XOR, né, com saída, tá? E aqui a gente vai ter o que? Uma OR, né, de 3 ENDs, certo? Que vai ser o C out, certo? Mesma ideia aqui que a gente já discutiu em laboratórios passados, né? Que a gente pode trocar por uma XOR, né, para juntar com a parte lá de cima. Então, o circuito resultante que a gente tem é o que, gente? É um full adder, né? Assim, não mudou grande coisa e não era esperado que de fato mudasse alguma coisa, né? A diferença é que o Cout ele gira de volta para o Cin, né? Antigamente a gente, aqui faltou um X, né? Antigamente a gente teria o Cin aqui e esse Cin ia entrar aqui, né? E ele ia entrar aqui. Agora o que a gente tem é essa realimentação do Cin, tá vendo? Então, assim, ó, não mudou grande coisa o nosso design, certo? Continua igual, tá? Agora o que a gente vai fazer é testar isso aqui com flip-flops do tipo JK. Tá? Então, o que a gente tem aqui, a nossa matriz de referência, né? A matriz de referência do flip-flop do tipo D que a gente usou, né? E aí, considerando as transições do JK, né? Transição em 0, transição em alfa, transição em beta e em 1, né? Nós temos 0 vai para 0, 0 para 0 e 0 para 0. Então, nós temos 0, 0 e 0, mas esse 0 foi para 1. Então, a gente tem alfa. E aqui nós temos 1 transição para 0, que é em beta, né? E transições em 1 para cá, né? Então, vamos ver, gente. Aqui a gente só tem um único bit, então a gente vai ter um único flip-flop JK, né? E aí agora a gente vai fazer a equação de J e de K. J vai ser XY, tá? Por que vai ser XY? Porque a gente só tem um alfa aqui e esses zeros, que é o que importa para J, né? E nós temos para K, a gente vai ter aqui, né? Beta, 1, 1 e 1, né? Então, na equação de J, né, a gente vai ter este cara aqui, que é XY. Então, a gente vai ter uma end de XY, certo? E a gente vai ter para K, né, esse cara aqui, tá? Que é XY, ambos negados. Tá? Então, reparem que no caso do flip-flop, a gente vai ter na equação de J uma end e no caso da equação de KC, uma NOR, certo? E, claro, a saída, gente, continua sendo igual, porque ela não mudou nunca, né? Então, o que acontece é que fazendo esse somador com JK, eu vou voltar alguns slides agora rapidinho, tá? Mas nós temos uma porta, duas portas no cálculo do carry, né? Olhando aqui em cima, nós temos uma porta, duas portas, três portas, né? Então, em outras palavras, usando um flip-flop do tipo JK, a gente consegue economizar uma porta aí, tá?
Então, gente, esse foi o nosso último exemplo, tá? Termino por aqui a nossa aula de hoje. E, de novo, eu sei que JK pode ser um pouco complicado, tá? Porque a ideia de fazer um mapa de Carnot com transições e não com saídas pode ser um pouco complicada, tá? E meio que é esperado que seja meio complicado mesmo, tá? Então, quarta-feira a gente volta com uma aula síncrona, tá? Vai ser uma aula síncrona, parte teórica e parte prática, tá? Porque a gente vai discutir um pouco a máquina de estados do Neander, tá? E o laboratório de vocês vai ser implementar uma máquina de estados, a escolha de vocês, ou a máquina de estados do Neander, tá? Por que do Neander? Porque do Neander é a sexta etapa do trabalho, né? Então, máquina de estados do Neander, ela vale 2 pontos aí no trabalho final, tá certo? Então, quarta-feira nos falamos, a gente, tá bom? Até mais.